A graça e a paz, Senhor Jesus. Bem-vindo ao devocional Eu Sou Mais Que Vencedor. Você se considera um vencedor? Veja, esse devocional vem tratando dessa questão. Eu sou mais que vencedor. Mas se você já parou para pensar se você se considera mais que vencedor? Ou ainda, se você se considera um vencedor não é aquele que conquista as coisas do mundo, não é aquele que tem tudo aquilo que deseja. Um vencedor não é aquele que sempre ganha. Um vencedor não é aquele que está sempre na frente, que está sempre tendo tudo do bom e do melhor. Veja Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu diversas cartas, ele foi um dos que mais escreveu livros no Novo Testamento. Mas você sabe onde que ele estava quando ele escreveu aqueles livros? Ele estava dentro de uma cadeia. Paulo foi várias vezes preso. Ele foi açoitado, ele foi chamado de tagarela, ele foi apedrejado, ele quase foi morto de tanto apanhar, ele foi expulso de cidades, mas ele se considerava mais que vencedor em Cristo, porque não era pela força dele, não era pelo querer dele, não era por aquilo que ele conquistou ou que ele conseguia fazer, mas era em Cristo Jesus. É porque ele sabia que ele sozinho não ia conseguir, mas se Cristo estava com ele, se Deus estava com ele, ele iria conseguir, fazendo a vontade do Pai em todo tempo. Paulo, ele nos deu várias lições através das suas cartas. Ele mostrou que a nossa alegria não estava nas coisas desse mundo, mas estava no Senhor. Paulo mostrou que não era somente as coisas boas que iríamos ganhar, mas em todo o tempo nós seríamos vencedores, independente das tribulações que iríamos passar. Apanhando, seja preso, seja passando frio, seja solitário, porque Paulo também sentiu a solidão. Paulo também sentiu tristeza. Paulo também orou pedindo milagres e não recebeu. Mas ele sabia que tudo cooperava para o bem daquele que amava Cristo, daquele que amava a Deus. E assim ele conseguiu vencer. Ele conseguiu ser um vencedor. E ele escreveu grandes coisas que nos faz alegrar, para fortalecer a nossa fé. Ele escreveu 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, todos aqueles que estejam aguardando o Senhor, aguardando a vinda de Jesus, todos aqueles que amam a Deus. Ele sabe que é assim que vamos conseguir conquistar a nossa coroa. Por quê? Vencedor não é somente aquele que ganha aqui na terra. Vencedor é aquele que consegue a coroa da vida, a coroa que nos aguarda. Essa é a grande vitória. Não quer dizer que não vamos ter vitórias aqui. Vamos ter vitórias também. Mas a maior vitória de todas, a maior conquista que uma pessoa que aceitou Jesus Cristo pode receber é saber que ele tem uma coroa aguardando lá no céu e que Deus nos ama. Mas sabe, nós também temos que entender como que vamos conseguir tudo isso. Nós temos que entender que o principal é entender que a nossa identidade é formada, né, quando nós entendemos que somos abençoados, quando nós entendemos que estamos escolhidos, que somos redimidos e que estamos selados. Se você tem tudo isso na sua identidade, então você pode se considerar fazer parte deste grupo, do grupo que já venceu. Por quê? Porque nós precisamos ter tudo isso na nossa identidade para conseguir alcançar a linha de chegada, como Paulo conseguiu.
Nós vamos entender porque quando nós temos todas essas características, todos esses adjetivos na nossa identidade, nós já estamos um pé na linha de chegada. E nós precisamos, com isso também, acrescentar a fé no nosso coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É assim que vamos conseguir ser vitoriosos em tempos em que estamos vivendo hoje. Em tempos tão difíceis, em tempos que a incerteza tem dominado muitos corações. Porque a nossa certeza não vive de incertezas, mas de certezas que Deus nos escolheu, Deus nos ama, Deus nos abençoa, Deus nos cela e que estamos sendo o que? Redimidos. Que somos redimidos, porque o Redentor nos comprou com um preço muito alto. E somos sim parte dessa família. Por isso, amados, quero concluir esse devocional, vendo mais uma porção da palavra de Deus, que está em Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem dos porvir, nem os poderes. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo nos deixou essa mensagem linda para continuarmos acreditando que somos mais que vencedores, porque nós somos amados. Nós somos amados do Pai. E Jesus já pagou todo o preço que precisava ser pago. Amém? Se você gostou desse devocional, compartilhe, se inscreva no canal, curta o vídeo. Em breve teremos mais devocionais. Fique com Deus. Até a próxima.